Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eterna falar um pouco do jogo da seleção brasileira. Brasil 5, Coreia do Sul 1, amistoso aí durante a semana. Mas antes, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse lugar ao meu redor. Já se inscreve no canal, deixa o like, comentário, compartilha o vídeo, ativa o sininho, vamos pro vídeo, Greg. Solta a vinheta. Muito bem, o Brasil entrou em campo na quinta-feira de manhã para enfrentar a Coreia do Sul lá em Seul. Acho que foi Seul, né? Não lembro agora qual foi a cidade lá na Coreia. Mas enfim, vou compartilhar a tela com vocês para mostrar a escalação do Brasil. E o Brasil atropelou, né? O Brasil fez um sonoro 5-1, extremamente dominante no primeiro e no segundo tempo. E o único momento que teve uma certa dificuldade foi após levar o gol de empate. Mas fora isso, o Brasil dominou do começo ao fim. E aí começa aqueles discursinhos lá de mas o Brasil pegou uma seleção muito fácil. Se fosse uma Alemanha, as coisas que você mais ouve. Então, assim, é incrível a má vontade das pessoas. Então, o Brasil vai lá, se empata ou perde para a Coreia do Sul, é uma seleção bosta. Se vai lá e goleia que nem goleou, nossa, goleou uma seleção bosta. Então, assim, no final das contas, é só uma vontade para falar da seleção brasileira, né? Como a gente pode ver aqui no SofaScore, o Brasil totalmente dominante. O Brasil que foi com o Everton no gol, muito bem no jogo. O gol que ele tomou acabou não tendo culpa dele, não tinha como ele defender. Os laterais foram bem, o Daniel Alves e o Alexandre. O Alexandre, principalmente, foi muito bem nessa partida por ter sofrido os dois pênaltis, né? E dado assistência para o gol, um dos gols. Então, dos 5 gols, 3 ele tem participação direta. Então, muito boa a atuação do Alexandre, que é muito criticado na seleção brasileira. Marquinhos e Thiago Silva, uma dupla de zaga muito segura, apesar do gol da Coreia do Sul ter sido em cima do Thiago Silva, que o cara domina, gira em cima dele e bate cruzado. Então isso me preocupou um pouco, porque o atacante da Coreia do Sul que marcou o gol, o Iho, esse daqui, enfim, ele joga num time que acabou de ser rebaixado para a Liga do Bordeaux, que acabou de cair para... Bordeaux caiu, né? Acabou de cair para a segunda divisão da França. Então, assim, na Copa do Mundo vai enfrentar adversários mais difíceis que ele. Não pode deixar um centroavante girar em cima dele, sendo o capitão, principal zagueiro aí da seleção brasileira. Bom, o trio do meio de campo muito bem, o Fred vai ser bem na frente, Casemiro sempre muito consistente, o Paquetá achei um pouco apagado, mas mesmo assim fez uma boa atuação, aparecendo bem como um jogador de criação. Rafinha jogando muito bem de ponta, buscando ali as jogadas individuais, o Richarlison centroavantaço, ele que estava sempre jogando aberto com o Jesus centralizado, agora jogando de 9, parece que acaba virando uma boa alternativa para o caso da má fase do Gabriel Jesus. E o Neymar fazendo o que ele sabe fazer gol pela seleção brasileira. Eu acho que o Neymar talvez seja o primeiro jogador na história a atingir 100 gols pela seleção brasileira, né? O Pelé, falam que o número oficial do Pelé é de 77, mas eu acho que é 95, né? Você fez 95 gols vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando pela seleção brasileira e tem 95 gols, enfim. Mas acho que o Neymar passa o mesmo assim o Pelé e vai se tornar aí, ao longo do tempo o maior artilheiro da história do Brasil. Bom, o jogo começa com o Brasil pressionando muito, né? Então já tem o gol logo de cara, uma boa jogada individual do Alexandre, a bola para dentro da área, o Fred chuta, o Richarlison desvia e é 1-0. Depois disso, o Brasil continua controlando o jogo, criando oportunidades, toma um empate, daí tem um pênalti, o Neymar faz 2-1, daí tem um pênalti no segundo tempo, o Neymar faz 3-1. E aí vem as mudanças, né? Começam as mexidas, então você pode ver que ele sacou 6 jogadores, né? Tirou o Rafinha, o Fred, o Richarlison, o Casemiro, o Neymar e o Lucas Paquetá, não tudo de uma vez ao longo do segundo tempo. E entraram o Matheus Cunha, o Bruno Guimarães, o Fabinho, o Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus. O Felipe Coutinho, ele entra aos 78. Primeiro entrou, como você pode ver, primeiro entrou o Fabinho, depois entrou o Gabriel Jesus com o Coutinho e logo depois entrou o Guimarães com o Matheus Cunha. Mas o Coutinho foi muito bem. Ele entra, passa 1 minuto e já faz um golaço, faz o 4-1. E assim, o Coutinho, eu sempre critiquei muito ele, porque faz uns anos que ele não performa bem, não é aquele Coutinho do Liverpool e do começo do Barcelona. Mas na seleção brasileira ele sempre vem entregando. Foi para o Aston Villa, vem jogando bem no Aston Villa, ainda não acho que sejam apresentações para a seleção brasileira, mas é aquele jogador que joga muito na seleção brasileira. Isso me lembra muito o caso Robinho, né? Quando o Robinho estava na Europa, que ele não ia tão bem na Europa, mas quando botava a camisa da seleção brasileira jogava demais. Então, assim,
Vai ficar meio difícil não concordar com a convocação dele, sendo que todo jogo que ele entra, ele joga bem. E o Gabriel Jesus tirou a zica, né? O Gabriel Jesus, que desde a final da Copa América de 2019, que ele fez o gol na final, ele não marcava pela seleção brasileira, um jejum muito grande, é ainda marcado pelo jejum na Copa do Mundo. E, cara, entrou bem, fez uma jogadaça, meteu um golaço para fechar o placar. Então, o Jesus voltando a marcar pela seleção brasileira, o que pode dar muita moral para ele aí nessa campanha. Também entrou o Vinícius Júnior junto com o Fabinho, tá? Acabei sem dizer. Partida modesta do Vinícius Júnior, acho que os que entraram, o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha, tiveram menos destaque, mas mesmo assim foi um bom jogo da seleção brasileira, 5-1. O Brasil que agora, segunda-feira, enfrenta o Japão. O Brasil voltou a ser o número um do ranking, né, depois de algum tempo, né? Não agora, mas esse ano, no ano passado, voltou a ser. E, cara, eu acho que assim, quando a seleção brasileira pega adversários mais fracos que ela tem que vencer. A Coreia do Sul não é tão fraca como estavam falando, ó, ela é a 29ª do ranking. Então, é um adversário de médio para forte que o Brasil fez, sapecou. Quando você tem um time muito bom que deixa o jogo muito fácil, parece que o adversário é muito fraco, e não é. Só para lembrar que essa Coreia do Sul eliminou a Alemanha na última Copa do Mundo, entendeu? Então é um time cascudo, então é um time difícil de enfrentar, mas então tem que valorizar mais a vitória do Brasil. O Brasil que joga aí contra o Japão, teria aquele jogo adiado contra a Argentina, mas a Argentina não quer jogar, sei lá qual é a treta, mas enfim. E vou falar um pouco daquela especulação. Existe uma especulação muito grande dos times sul-americanos. Já começou agora a nova Nations e disputar a próxima Nations. Por quê? Porque a Nations foi um campeonato criado para ocupar as datas FIFA, que seriam datas de amistosos. E criando uma Nations League, você parece que teoricamente cria uma competição mais forte entre as principais seleções ali da Europa. Não precisando jogar contra seleções menores ou mais fracas de outros continentes, também evitar o desgaste de viagem, essas coisas. Isso prejudicou muito, porque querendo ou não, apesar da Europa ser muito metida, é um continente que tem muita seleção boa. Tipo, você tem a Espanha, você tem Portugal, você tem a Inglaterra, você tem a Bélgica, você tem a Alemanha, você tem a Itália, você tem a França. E outros times cascudos, como o Sul, a República Tcheca, a, a Dinamarca, até mesmo países que aparecem aleatoriamente como Finlândia, Islândia. Então, assim, tem uns times difíceis ali e a Nations League acaba sendo uma competição de alto nível porque é segregado por grupos e tem grupos, tem seleções muito fortes mesmo. Então, acho que o ingresso das equipes sul-americanas vai ser bom para o futebol sul-americano, principalmente para o Brasil, Argentina, que vão sempre jogar com seleções de altíssimo nível, seleções difíceis, e isso ajuda a seleção a evoluir, mas continuo achando errado, né? Porque eu entendo a questão da Nations League financeiramente para os europeus, mas é prejudicial para as outras seleções, para os outros continentes que não têm esse intercâmbio cultural no futebol de enfrentar seleções de vários países. Inclusive, acaba até sendo um pouco ruim para os europeus, que eles não pegam estilos diferentes do que eles estão acostumados. Apesar que no futebol, hoje em dia, todo mundo quer copiar o estilo europeu, e é por isso que a Europa está dominando cada vez mais o cenário de seleções, porque não existe mais a individualidade dos continentes. É, ainda existe bastante, por exemplo, na África, que é um futebol bem físico e de velocidade, não é tanto de segurar a bola, de ficar de um futebol europeu, de ficar seguro de posse, é um futebol mais físico de velocidade, um futebol que ataca espaços. Então, talvez o africano seja o único que ainda tem uma individualidade muito grande no estilo de jogo. Agora, o asiático tenta copiar muito o europeu, aqui na América do Sul não precisa nem falar que a gente vive tentando copiar o europeu, e na América do Norte, ali central também, acabam tendo a influência europeia. Mas então é isso. O Brasil goleia, merecido, 2 gols do Neymar para calar os críticos, com o pé, pelo menos ele postou antes do jogo lá, ele quase não joga por conta de uma lesão no pé, meteu logo 2 gols, então um chill para os críticos. E é isso, gente. Comentem o que vocês acharam do jogo da seleção brasileira, o que vocês esperam no jogo contra o Japão, e se a Argentina se deve ou não fazer aquele jogo adiado pela Anvisa contra a Argentina. Então é isso. Até a próxima. Falou.